Vamos iniciar essa pintura com o diluente para tinta de tecido e o pincel Condor 462, número 4. O pincel já está hidratado, tá? Eu hidratei o meu pincel na água, deixei alguns minutinhos, enxuguei e agora eu peguei o diluente. Por que eu gosto desse pincel? Porque ele agiliza o nosso trabalho de aplicação. Você pode usar o outro pincel de cabo amarelo que você tiver aí. Já vou aplicar nas duas. Agora eu vou usar o pincel cabo amarelo. Pegar um pouquinho do branco e já vou marcar o principal ponto de luz. E tem uma outra que é aqui por cima. Ó. Aí antes que seque, eu venho com amarelo bebê, envolvendo o meu ponto de luz, unindo mesmo, ó, os tons. Agora com o ocre ouro. Tá esquisito? Tá. Mas agora eu venho com o amarelo gema. Só tô limpando o pincel no paninho, não há necessidade de ficar lavando. Vem aqui ao redor. Quando eu já não tenho quase nada no pincel, eu posso aplicar sobre o amarelo bebê. Agora com um pouquinho do coral, bem na pontinha do pincel, tirando o excesso. Eu vou dar umas batidinhas aqui e espalhar. Ó. Um pouquinho discreto aqui. E voltamos para o amarelo gema. Observe que a luz tá daqui para cá, né? Aqui, ó, a luz está nessa direção. Então, eu tenho sombra aqui nesse lado da pera. Primeiro um pouquinho do caque aqui. Tira o excesso. Agora um rústico. Eu tô usando o Condor 454, número 8. É importante agora você tirar no paninho o excesso e ir aos poucos. A mesma coisa, vou marcar meu ponto principal de luz aqui. E aqui. Na sequência, amarelo bebê. Eu agora vou com o verde kiwi. Na pontinha do pincel. Um pouco mais do amarelo bebê, toda essa parte aqui. Ocre ouro, só um pouquinho.
Agora o amarelo gema. Um pouquinho do coral. Leves batidinhas. Mas aí depois eu espalho. Caque. Um pouquinho do caque aqui também no meio. Que eu pintei aqui, ó, como se fosse a barriguinha da, ó, da pera aqui. Agora eu vou começar a trabalhar com o rústico, voltando para essa aqui, ó. Agora são mais os detalhes, tá? Aqui tem um riscadinho. Aqui tem uma marcaçãozinha. Aqui tem uma manchinha. Como se ela tivesse um pouco machucadinha aqui. Dando uma suavizada. Aqui, ó, ao lado do cabinho tem uma sombra. Vou fazer com rústico. Pra cá. Mais atrás, continuação da parte da pera aqui, ó. Aqui. Continuando com o rústico. A sombra aqui. Vou pegar uma isquinha de verde pinheiro, tirando o excesso no paninho, para passar aqui, ó. Pego a tinta, arrastei, só tenho tinta de um lado, que é o de cima, atrás não tem. Então, é esse que eu venho fazendo. O lado que tem tinta fica pra fora aqui, ó. Aí vou levando, enquanto tem tinta eu vou levando. Pegar um pouquinho do amarelo gema, reforçar esse lado aqui, ó. Eu não lavei o pincel, fui direto, limpei no paninho. E peguei o amarelo gema para dar acabamento deste lado. Vou aplicar o diluente no cabinho. Tá com resíduo de rústico, não tem problema, porque aqui é escuro mesmo. Isca de preto com o pincel Condor 422000. Eu começo a fazer a marcação aqui. E o rústico.
importante é você observar o seguinte: na pintura da pera, se você pintar tudo assim, olha, reto, vai dar errado. Observe que ela tem uma barriga, uma curvatura aqui, ó, um declínio, né? Ela vem e aqui ela fica mais arredondada. Esse caimento, ó, é importantíssimo você observar na hora de pintar uma pera. Isso dá um realismo rústico aqui nessa também. Essa já é mais manchadinha pra cá. Quando eu passo aqui na beiradinha, eu tenho que esfumar para dentro, tá? Ó, não posso esquecer de fazer isso. Dá toda a diferença. E um pouquinho do amarelo bebê e um pouquinho aqui do branco e misturei. Para não ficar aquele branco, é só para quebrar o tom de branco que eu tenho aqui. Tem uma esquinha de preto também, desse lado aqui, ó. Mas é muito pouco, tá? Tira o excesso do pincel. Ó. Que segue aqui. Vou aplicar diluente aqui nessa marquinha da base aqui. Apliquei o diluente, vou começar aplicando o caque. Certo? Agora, vou escurecer com um rústico. Aqui, rústico. E agora, o preto. O preto vem bem encostadinho em cada pera. Ó. Gente, quando eu aprendi isso, eu antigamente fazia um tom só de sombra. Mas fica lindo quando você faz assim, né? Primeira sombra, segunda. Muda totalmente, nossa. Agora um pouquinho de Fashion Colors, o incolor. Vou colocar aqui, ó. Vou umedecer o pincel e vou pegar um pouquinho de cada tom trabalhado, ó. Preto não. Um pouquinho de cada tom trabalhado. Principalmente o rústico. Que não precisam ser iguais e nem no mesmo lugar. Você vai alternando. Com o pincel para suavizar. A pintura realista tem os seus segredos. Fica muito lindo, mas você tem que gostar, tem que ser apaixonada pelo que você está fazendo. Aí você vai trabalhar cada detalhe desse com muito amor, com muito amor.